capítulo 1. A partir do verso 10. Esther, capítulo 1, a partir do verso 10. Há duas quintas-feiras atrás, eu comecei a exposição do livro de Esther. E hoje estamos dando prosseguimento. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar dando mais uma pausa e na outra retomando. Preste atenção que o livro de Esther é o livro menos pregado da Bíblia. Isso é certo. Tá ok? O livro de Esther é o livro menos pregado da Bíblia. E também é o livro que não foi citado no Novo Testamento. Em nenhum texto do Novo Testamento você vai encontrar uma citação do livro de Esther. O livro de Esther é um livro que remonta a um contexto histórico que é totalmente ao oposto do contexto de Daniel, por exemplo. A história narrada no livro de Esther ocorre posteriormente à história de Daniel. E tem algumas características muito claras e distintas. Eu só vou ficar em uma só. Daniel e seus amigos foram levados cativos de Jerusalém até a Babilônia e resistiram a assumir tanto a cultura quanto a religião da Babilônia. Eles, segundo a palavra de Deus em Daniel, capítulo 1, decidiram no coração não se contaminarem. Mudaram os nomes deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, receberam nomes babilônios, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego, cada nome babilônio em homenagem a uma divindade babilônica, e eles resistiram. E aí você lê o livro de Daniel e você vê que eles são heróis da fé, e me permita essa expressão, que é meio usada lá fora também, heróis da resistência. Alguns anos depois, cerca de um século depois, acontece a história de Esther. Os judeus que decidiram retornar à terra de Israel após os 70 anos de cativeiro já haviam voltado. Passaram-se então algumas décadas e quem ficou agora não mais na Babilônia, mas a Babilônia, o império já havia caído. Agora era um império persa que dominava o mundo. Quem decidiu ficar sob o comando do império, que eu sempre vou chamar de império dos homens, para contrastar com o império de Deus, ou com o reino de Deus, tiveram de viver aquilo que os teóricos chamam de assimilação cultural. Aí você entende o contraste com Daniel, né? Daniel e seus amigos não quiseram aceitar a cultura e a religião da Babilônia. Mas, no contexto de Esther, nós vamos encontrar personagens e um contexto em que eles estavam completamente assimilados. Como se a Pérsia dissesse: está dominado, está tudo dominado. Isso é interessante porque os nomes dos judeus que nós temos no livro de Esther, que são dois personagens, Mardoqueu ou Mordecai
e Esther são nomes persas. Mardoqueu ou Mordecai significa servo de uma divindade babilônia. Marduk. Esther é o nome persa, que significa estrela. O nome dela em hebraico é até citado, é Hadassah, que tem o mesmo significado. Essa ideia de mudança de nome, e é interessante que ao longo do livro, Mardoqueu vai vivendo uma transformação, porque ele recomenda a Esther que não dissesse a sua origem, por 2 vezes. Nós vamos chegar lá. Mas chega um determinado tempo que Mardoqueu resolve assumir a sua identidade, e o narrador, o escritor do livro, começa a dizer: o judeu Mardoqueu. O judeu Mardoqueu. Algo muito interessante, são nuances que à medida que você ler o livro, você vai perceber. Uma outra curiosidade do livro de Esther é que é o único livro da Bíblia que não aparece o nome Deus. O que é uma evidência da assimilação cultural pelo qual os judeus estavam vivendo nesse tempo. O nome de Deus não aparece. Mas, contudo, porém, entretanto, ao longo da história, que até nos nossos dias é eternizada pelos 2 dias de festa do Purim entre os judeus, que prezam pela fé judaica, obviamente. Nos 2 dias de festa, eles relembram a coragem de Mardoqueu, a sensibilidade de Esther e a libertação do povo de Deus, do povo de Israel, de um genocídio. O nome é esse mesmo. No livro de Esther nós temos um momento da história em que todos os judeus do mundo da época seriam exterminados, mortos. Das 127 províncias da época dominada pelo Império Persa, pelo rei Assuero ou rei Xerxes, tanto faz, um reino que ia da Índia até a Etiópia, todos os judeus seriam exterminados se Deus não tivesse agido por meio de Mardoqueu e de Esther. Só para você ter uma ideia, talvez você não está ligado nisso, Jesus não nasceria se a história de Esther não houvesse tido um final feliz. Paulo não existiria. Nós não estaríamos aqui. O cristianismo não existiria. Então, o livro de Esther é o livro que fala da seguinte verdade. Se segurem na cadeira. O nosso Deus atua nos detalhes para a preservação do seu povo eleito, usando providencialmente pessoas improváveis. Eu vou até repetir, porque merece. Nosso Deus atua nos detalhes, porque o nome dele não precisa aparecer numa história para a gente ter certeza que ele está agindo, para a preservação do seu povo eleito, usando providencialmente pessoas improváveis. Um amedrontado e assimilado culturalmente, Mardoqueu, uma jovem sensível e delicada, chamada Esther, Deus usa.
e vai montando a história, e vai remodelando as circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas, e vai tecendo uma obra de arte, em meio aos fios confusos das nossas escolhas, ou do resultado das nossas escolhas. Ele faz o certo a despeito das nossas ações incertas. Ele conhece o fim desde o começo. Por isso Ele é Deus. E eu e você, não. Não. O texto de hoje fala de uma mulher de fibra. Só aparece nesse texto. Ela não é do povo eleito. O nome dela é Vaste. Ela era rainha. Uma mulher incrivelmente bela. Casada com Assuero ou Xerxes. Na primeira mensagem você viu que Xerxes está fazendo um grande banquete. A proposta dele era apresentar o reino, as riquezas e amealhar recursos também para uma série de guerras contra os gregos. O filme 300, eu coloquei aqui, é desse contexto. Era uma campanha para financiar a guerra contra os gregos. Isso se justifica 180 dias de festa. Muita bebida. Todas as vezes que Assuero vai aparecer no livro, ele está bêbado. Muita bebida. As ações dele, as decisões dele são sempre loucas. Porque no Império dos Homens é assim. Toda vez que eu falar Império dos Homens, pensa em Pérsia, mas pensa em Babilônia, pensa em qualquer império estabelecido no mundo, até mesmo dos nossos dias. O Império dos Homens, amados, é regado à bebida, a festas, aos delírios da insensatez. Mas a despeito disso tudo, o reino de Deus está agindo nos bastidores, nos detalhes. É semente de mostarda, amados. Aleluia. Ninguém sabe onde está. Você sabe, amados, eu não quero antecipar a história, mas para Esther ser rainha, a rainha que precisava sair de cena. E como ela sai de cena? Num episódio, amados, uau, incrível, onde uma mulher pagã resolve agir com fibra, o que é sinal da graça comum de Deus. Deus usa quem Ele quer, e que fibra, respeito, vergonha na cara, vou usar o termo rasgado, boa conduta, não é próprio apenas das mulheres, amados, que conhecem a Deus. Vaste disse não. E por dizer não, Deus já estava costurando, usando uma linguagem da tecnologia, em segundo plano. Operando em segundo plano. Aleluia. Nos detalhes. Obrigada. O seu plano maior. Vamos ao texto? Esther 1, 10 a 22. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre, por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bistar, Armona, Bigdá, Zedar e Carcas, os 7 eunucos, que serviam na presença dele, que trouxesse à sua presença a rainha Vaste, com a coroa real. Ele queria mostrar
aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos que conheciam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carzena, Setara, Admatá, Tarsis, Pérez, Meres, Marzena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do ressoeiro, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes de todos os povos, de todas as províncias do ressoeiro, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o ressoeiro mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do ressoeiro, e que o rei deu o reino dela a outra. Que o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa. Me permita, amados, eu teve que fazer uma lei, não é? Uma lei real, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Ó Deus, por favor, vai trazendo ao nosso coração verdades da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu creio muito na providência de Deus. John Piper tem uma frase muito interessante, que diz que esse vasto mundo de terra, água, vento, plantas, animais, satanás, demônios, reis, nações, nascimento, vida, morte e pecado, é não somente um campo de batalha, mas também é um teatro para a glória da providência de Deus. É aqui que vemos a mão de Deus. E ele termina a sua frase dizendo o seguinte: se a providência de Deus guia o mais diminuto grão de poeira que flutua no ar, isso será uma ocasião de adoração nesta vida e para sempre. Amém? Dando um toque aí, Luiz, a grande ideia desta passagem é: o não dito por uma mulher é não, e Deus honra a fibra das mulheres. Temos nesse texto uma mulher de fibra, dos versos 10 a 12, e um bêbado contrariado, dos versos 13 a 22. Vamos lá. Esta mulher, amados, ela é encantadora. Ela é única nas Escrituras. O rei já estava alegre por causa do vinho. Já estava alto por causa do vinho. Ele então reúne os seus assessores e diz o seguinte, os seus 7 eunucos, seus 7 oficiais, e pede para que estes trouxessem a rainha Vasti com a sua coroa. O versículo 11 é claro acerca do propósito. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita.
Amados, estudando sobre um pouco da cultura persa, na mensagem passada você viu que havia um banquete feito por Assuero aos homens, e no versículo 9, você precisa entender o versículo 9, também a rainha Vasti, ou Vasti, deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Na cultura persa, banquetes tinham que ser separados, homens e mulheres. Porque eu não vou ficar entrando em detalhes, mas os banquetes dos persas e dos babilônios eram banquetes regados a bebidas e orgias. Orgias homossexuais. Aquilo que a gente vê, por exemplo, naquele filme Alexandre, a gente vê no próprio filme 300 e Troia, enfim, já o contexto mais adiante entre os gregos, mas era muito comum na antiguidade reis, imperadores dados a verdadeiras orgias homossexuais. Daí as mulheres tinham que estar separadas. Tinha um banquete para elas, a festa para elas. Então, esse convite não, essa ordem para que Vasti estivesse indo até a festa dos homens, exibindo a sua coroa real, para que todos vissem o quanto ela era bonita. Vamos tentar tirar um pouco os nossos olhos ocidentais. Não era apenas para chegar e dizer assim: essa é a minha esposa, Débora, quero apresentar a todas vocês. Uma salva de palmas para a rainha. Agora pode ir, meu amor. Não, não. Os comentaristas, alguns comentaristas judeus, ousam argumentar de que essa expressão do texto, que trouxesse a sua presença, versículo 11, a rainha Vasti com a coroa real, esses comentaristas pressupõem que possivelmente a ordem estava embutida na determinação de que ela viesse nua, apenas com a coroa real. Ah, você está falando, pastor, isso é um absurdo. Talvez até seja um exagero dos judeus. Mas em se tratando de persa, não duvido de nada. Eles eram capazes disso mesmo. Verdade ou não, amados, o texto é claro. Ele queria exibir a sua esposa. Ele queria fazer de sua esposa um troféu, um monumento. Me perdoe a expressão, sei que temos crianças aqui mais novos, mas ele queria satisfazer uma espécie de fetiche. Fetiche real. Mesmo os mais pervertidos persas não aceitariam isso. Um comentarista vai dizer assim: essa recusa de Vasti de se expor à visão de tal grupo de bacantes, bacantes é adoradores de Baco, o deus do vinho, bêbados, foi altamente louvável e tornou-se a dignidade de sua posição e a modéstia do seu sexo. Ela disse não. Versículo 12. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Olha para mim, minhas irmãs, por favor. A despeito dos abusos, nós que vivemos no império dos homens, você, em Deus, tem condições de dizer não. É claro que eu sei que nós temos mulheres desprotegidas. Se eu falar de crianças, então, eu vou começar a me emocionar.
que não tem esse espaço de defesa. Mas nós precisamos, amados e amadas, entender de que esse texto nos dá uma noção correta do quanto Deus está se utilizando de uma fibra feminina para fazer com que os seus planos fossem realizados. Vaste não foi uma desobediente ao seu marido. Ela não desobedeceu ao rei. Ela apenas serviu a um propósito: de jamais permitir que a sua condição de mulher fosse usada para um proveito tão devasso e tão ignominioso, tão vergonhoso. Ela se valorizou. Ela disse não. Isso não. Talvez em outras palavras ela dissesse: já estive disposto ou disposta a muita coisa. Agora chega. Me permita, amado, ser direto com você, minha irmã, que talvez já tenha também suportado muita coisa. Uma pesquisa numa revista evangélica no meu tempo de seminarista dizia que cerca de 30% das mulheres evangélicas sofrem violência doméstica. Não sei como anda. É um assunto que ainda é um tabu. Mas se você está me ouvindo aqui, vai ouvir essa mensagem em gravação, peça a Deus ousadia para dizer: chega, isso não. Se você está sendo constrangida na sua intimidade a fazer algo contra a sua vontade, e isso já se passou tanto tempo, diga não. Chega. Está aí um tema que a gente precisa pesquisar. Eu comprei um livro e li sobre relatos, estatísticas, conceitos, princípios de valorização da mulher em um contexto de violência no meio evangélico. Não peguei esses dados, nem estou trabalhando com eles claramente aqui nesta mensagem, porque o meu alvo aqui é trabalhar esse texto, mas não focando exatamente esse assunto, mas se segurem na cadeira. É uma agenda oculta no meio evangélico. É um assunto que muita gente sabe que tem, de abuso, de violência, de casamentos que são forçados, envolvendo jovens, violência contra as crianças, os corredores da igreja. É uma agenda oculta. É um assunto que a gente precisa parar para tratar. Doa quem doer. Doa a quem doer. Assuero ficou contrariado. A partir do versículo 13, você vê ele reunindo
os sábios e perguntando o que ele poderia fazer. Repare comigo que o homem mais poderoso do mundo não foi capaz de curvar a vontade de uma mulher. Isso é sinal de que os impérios não são todo-poderosos. Os impérios dos homens. Um rei poderoso pergunta para os seus sábios: e agora? O que eu vou fazer? Ela não quer vir. Ela não quer me obedecer. Esses homens então se reúnem e, pasmem, começam a argumentar através da liderança deles, o tal do Memucã, que, olha, essa história não vai ficar bem não, porque se as outras mulheres souberem o que a rainha fez, vão começar também a ficar cheias de vontade. Vão começar também a exigir respeito. Vão começar também, em palavras daqui, obviamente, é uma narrativa que se constrói, versículo 16 e 17, de modo que desprezarão seu marido. Versículo 18, e isso haverá desprezo e indignação. Onde está a palavra do homem? O império dos homens não sabe o que é submissão no Senhor, ou como ao Senhor, que é algo que Paulo vai estabelecer aos Efésios. No reino de Deus, a mulher se submete ao esposo porque ele a ama. A mulher se submete de modo inteligente ao seu marido. Ela não é seu capacho. Ela não é sua escrava sexual. A mulher cristã é uma mulher que se submete em amor a um homem de Deus sobre sua vida. Mas o império dos homens, o reino dos homens, não é assim. Tanto é, amados, versículo 19, que vai se baixar um decreto que não pode se revogar pela lei dos medos e dos persas, ou dos persas e dos medos, que primeiro, Vasti ficaria proibido de comparecer à presença do rei. Pronto. E segundo, que o reino dela se dê a outro, ou a outra, para ser preciso. E aí nesse ponto a gente vê a providência divina. Dê a outra quem? Deus já está trabalhando na história. E terceiro, cada homem seria senhor da sua casa. Mas isso por decreto. Valzinho, se precisa se estabelecer um decreto de que o homem seria senhor da sua casa, é porque ele nunca foi. Nunca foi. É um absurdo. Mas está na Bíblia. Para quê? Olhe para mim. Para que você entenda que se você for tentar estabelecer noções de empoderamento feminino, homens mais ternos, mais sensíveis, pela narrativa dos homens, isso não vai dar certo nunca. Nem por decreto. Você tem que seguir aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz isso. O rei Assuero queria estabelecer respeito e consideração à sua palavra por decreto. O nosso rei Jesus não precisa estabelecer decreto nenhum para que nós nos curvemos a ele. Porque pela sua graça com que nos amou
E pela sua redenção absoluta, nós, por livre e espontânea vontade, nos submetemos a Ele. Nós não precisamos, amados e amadas, nos curvar diante dos impérios, dos imperadores deste tempo. Absolutamente. Porque nós já temos um rei. E um rei que não governa por decreto. Um rei que governa por amor. O seu amor nos constrange. O seu amor nos faz curvar. O seu amor nos enche de satisfação e de realização plena. Amados, preste atenção. Tudo na corte da Pérsia era resolvido por decretos. Vasti seria afastada da presença do rei. Os homens, cada um seria senhor em sua casa. Todos os recursos do império seriam mobilizados para que esse edito chegasse às 127 províncias. Quem conhece um pouco da história geral sabe que os persas foram os idealizadores do complexo sistema de correios. Impressionante já para a sua época. Mas, amados, como é bom ler esse texto e pelo viés da providência divina, entender que nele termos que para os homens ímpios do nosso tempo ainda são tão difíceis de serem compreendidos como liderança e submissão. Para nós, crentes em Cristo Jesus, esses termos são entendidos corretamente, porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Antes das aplicações, eu preciso só tecer algumas considerações do que a gente aprende nesse primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo de Esther, queridão, queridona, a gente aprende que os poderes deste mundo, no final das contas, se mostram vazios. Assuero queria comandar tudo, os detalhes de tudo. Mas vamos combinar uma coisa? Nem a sua mulher ele conseguia controlar. Ele é envergonhado. Deus o curva. Deus o faz se humilhar. Como é bom saber que Deus está operando, mesmo na avareza, ganância, luxúria e orgulho de Assuero. Por isso que até nos nossos dias, amados, nós que somos forçados a nos assimilarmos às culturas deste tempo, nós que somos forçados a aceitar as coisas que nos são passadas, quer seja pela mídia, ou quer seja pelas filosofias, pelas narrativas diversas. Como é bom saber, amados, de que o reino desse mundo, para usar a expressão do Emílio Garófalo, que eu gostei muito, é um holograma sem real substância. É apenas um holograma. Entende o que é holograma? É apenas uma imagem. É uma imagem. E nada mais. Por isso que esse capítulo nos ensina que a gente não deve levar a sério os reinos deste mundo. De que o único reino que vai permanecer, que tem permanecido, que não é apenas a canção que Handel compôs, e ele reinará para sempre, usando o texto de Apocalipse. Ele tem reinado, amados. O poder e a glória deste mundo, amados, é ilusória. Lucas 12:32 a dizer: não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino.
E Paulo vai dizer em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ô Assuero, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Usando mais uma vez a expressão do Garófalo, holograma. A gente às vezes, amados, olha para mim, vamos confessar uma coisa aqui juntos. Nós ficamos às vezes seduzidos em admirar o poder dos homens, não é? Eu não estou falando só de rei, de presidente, de sheiks lá da Arábia, mas às vezes a gente olha o patrimônio que os jogadores de futebol têm, ou os ricos que têm suas casas em Angra dos Reis, e tem gente que fica babando. Meu Deus, isso é demais. Isso é que é felicidade. Eu daria tudo para ter isso. Olha para mim, é holograma. No fundo, Jesus, os poderes do império dos homens são vazios, fúteis, inúteis. Usando a linguagem do sábio Salomão em Eclesiastes, é tudo vaidade. Tudo passa. Aquela história, amados, de que tudo passa, mas o Bameirinhos continua numa boa, nem ele continua, né? Tudo passa. Tudo vai embora. O primeiro capítulo do livro de Esther, amados, nos mostra que às vezes nós temos que esperar. Não para entender Dulcineia, mas para ver o que Deus está fazendo. Que o primeiro capítulo termina assim, tudo bem, e aí? E agora, o que vai acontecer? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Mas, Marcelo, irmã Helenice, às vezes na nossa vida, termina assim também. E a frase é a mesma coisa, aguarde as cenas dos próximos capítulos, porque Deus não é obrigado a nos dar nenhum tipo de trailer daquilo que está para acontecer no próximo episódio da nossa vida. E não vai apresentar. E a gente só tem que ficar quieto, aguardando. Eu estou acompanhando a série dos Anéis de Poder, da obra, baseado na obra do Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Eu estou no 7º episódio, porque a cada semana lança um. Semana que vem, sexta agora, amanhã, lança o 8º episódio. E aí, acabou a primeira temporada. E a segunda? Sabe-se Deus quando? Eu vou aguardar. E na minha vida também eu tenho uma série de coisas, amado, não sei na sua, que só terminou a primeira temporada. E que não tem nem previsão de quando será lançados os novos episódios. Você segura aí na cadeira. Deus mandando dizer para você: eu sei os planos. Eu é que sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Às vezes nós não temos ideia do que Deus está fazendo. Ele parece oculto, distante. As nossas orações parecem que tocam ao céu de bronze. Calma! Ainda não chegamos ao fim da história. Deus está agindo. Só que Ele está agindo no silêncio.
Ele sempre será fiel às promessas que Ele mesmo fez. Ele vai usar as suas providências, aparentemente comuns, para fazer aquilo que Ele se propôs a fazer. O que aprendemos também nesse primeiro capítulo, amados, se segura aí, é que o reino de Deus definitivamente não é como o reino de Assuero. Assuero quis usar a sua esposa para atingir seus propósitos devassos. Para Assuero, não apenas Vasti, sua esposa, mas as pessoas eram mercadorias descartáveis. O reino dos homens, amados, não importa quem está no poder, se é o 13 ou o 22. No reino dos homens, as pessoas são sempre descartáveis. Sempre. Agora, no reino de Deus, Deus convida homens e mulheres para ter com Ele um relacionamento pactual, de aliança, marcado pelo amor. Coisas pequenas vão acontecendo no reino de Deus, mas Ele jamais descarta as pessoas. Ele jamais usa as pessoas. Porque Ele é incrivelmente amoroso. Incrivelmente. Em 3 minutos. Preste atenção, Luiz. Coloque aí, por favor. Quando os homens bebem, suas esposas correm sérios riscos. A bebida só causa discórdia. Tudo isso aconteceu porque o texto vai dizer, logo no capítulo 10, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho. Provérbios 23, 20 e 21 diz: não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Provérbios 20, verso 1 diz: o vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Eu sei, amados, que se tornou, não sei o termo isso hoje entre a juventude, não sei se tornou, vou usar o termo antigo, né? Se tornou moda, é chique, chama atenção hoje líderes evangélicos darem declarações de tolerância ao uso da bebida alcoólica. Parece que virou moderninho hoje falar de que não tem nada de mais tomar vinho de vez em quando. E eu gosto muito quando eles falam de vez em quando, mas quem vai definir se de vez ou em quando? Mas fato é, amados, de que o vinho só causa, a bebida só causa discórdia. Segundo, eu já falei muito nisso, só vou citar. A mulher precisa ficar atenta aos sinais emitidos por maridos abusadores. E é preciso dizer não quando forem submetidas aos abusos. Deus criou a mulher da costela do homem para ser cuidada. E o homem disse à sua mulher: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão
foi tirada. Homem, cuide de sua mulher. É da costela. Não é do dedão do pé para você pisar nela. Mas também não é da altura do ombro para que ela lhe domine. É da costela, próximo do coração. Não se esqueça disso. E por fim, Deus pede que mulheres honrem seus esposos como o Senhor, e aos homens que amem suas esposas como Cristo amou sua igreja. O texto clássico de Efésios 5, 22 a 25, depois o 28, que eu não vou precisar citar. Apenas vou citar a frase de um comentarista chamado Ian Duguid, e gostei muito. Olhe para mim, por favor. Se os maridos cristãos fossem mais como Cristo e menos como Assuero, talvez então nossas esposas estivessem mais dispostas a se submeter à nossa liderança. O que tem de gente, de marido assuero no nosso meio, não está no gibi. Por isso que eu quero terminar esta mensagem, chega à última tela, mas enaltecendo o casamento, que é uma bênção de Deus. Um puritano chamado Henry Smith, no século XVI, ele disse o seguinte: antes de ter qualquer outra vocação, o homem foi chamado a ser um marido. Primeiramente, o homem tem de escolher seu amor. Depois, ele tem de amar a sua escolha. E ele vai terminar sua frase dizendo: o marido e a mulher são companheiros como dois remos em um barco. E para terminar, um século depois, Richard Baxter vai dizer no século XVII: é sinal de misericórdia termos uma amiga fiel que nos ama inteiramente, diante de quem podemos abrir nossa mente e comunicar-lhe nossos problemas. Preste atenção, é uma misericórdia ter uma amiga tão próxima que nos ajude em nossa alma para despertar em nós a graça de Deus. Viva o casamento, viva o amor leal, viva o respeito amoroso de um homem para com a sua mulher. Viva uma obediência que não seja cega da mulher, uma obediência inteligente, a ponto dela saber discernir quando ela está sendo abusada. Viva o relacionamento na família, baseado nas leis do reino de Deus e não das leis dos medos e dos persas. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, e que a nossa história, que segue escrita por Deus, possa servir para nós de encorajamento, para acreditarmos de que no final tudo vai dar certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o final. Abaixa a cabeça, queridão, queridona. Agradeça a Deus por este não dito por uma mulher. Pela honra que Deus ministra a mulheres que são libertas em contextos opressivos, ainda nos nossos dias, e que muitas delas têm que criar seus filhos sozinhas,
Algumas têm que mudar de suas cidades, mudar de estado, algumas até mudar de país, para ficarem distantes dos seus crápulas, a quem elas honraram durante algum tempo como seus maridos. Que Deus nos ajude a, nesse reino da Pérsia, mantermos a nossa fé inabalável, sem cedermos à assimilação ao império dos medos e dos persas, porque somos súditos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que na oração ensinada aos seus discípulos em Mateus 6, nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, que teu povo, ao final desta mensagem, persista em oração, para que o impacto da tua palavra não se esvaia, não se dissolva na agitação do dia a dia. Que homens aqui estejam atentos. Eu posso não saber o que eles estão fazendo em casa contra as suas mulheres, mas Deus sabe. E que as mulheres aqui sejam robustecidas, a mesmo que casadas com Assuero, entenderem que, na verdade, a priori, em primeiro plano, elas são casadas com o próprio Deus, que nos garante a preservação, por amor leal, do seu povo fiel. Amém. No nome de Jesus. Aleluia. Amém.